Manipulabilidade. Quando estamos trabalhando com robôs manipuladores, devido à sua própria construção, existem algumas direções para o efetuador nas quais é impossível criar movimento. Consideremos aqui um robô manipulador planar de 2 graus de liberdade, só para ilustrar o que nós queremos fazer aqui. Se nós quisermos que o robô venha na direção da flecha azul, ele consegue ir, porque existem sinais aqui para juntas, tal que esse movimento aconteça. Porém, devido a uma limitação mecânica, se ele estiver todo esticado, como nessa configuração aqui, e nós quisermos que ele venha na direção dessa flecha azul aqui, ele não vai conseguir fazer, porque não tem como ele esticar mais. É impossível, o mecanismo não permite que ele faça isso. E a mesma coisa quando esse segundo elo aqui está no sentido oposto, o robô está retraído. Se nós quisermos que ele venha nessa direção aqui, nós não conseguimos que ele faça isso instantaneamente, porque existe essa limitação mecânica também. Portanto, o que nós vamos fazer agora é ver alguns métodos de análise da chamada manipulabilidade. Então, nós vamos definir o que é manipulabilidade, que, como o nome diz, acaba sendo a capacidade do robô efetuar a manipulação ou o posicionamento e a orientação do seu efetuador. E assim, de posse dessa ideia, nós vamos derivar métodos que permitem quantificar a manipulabilidade de um determinado robô. O principal ferramental que nós vamos utilizar para a análise de manipulabilidade é a decomposição em valores singulares que nós vimos anteriormente. Aqui nós vamos considerar inicialmente uma matriz retangular, M por N, onde J tem posto linha pleno. Sendo assim, J vezes J transposta é uma matriz quadrada, M por M, de posto M. Portanto, essa matriz é invertível, o que significa que a pseudo-inversa à direita existe. Claro, se N for igual a M, essa matriz pseudo-inversa à direita que existe se resume à matriz inversa. Mas o ponto aqui é que nós queremos que o robô comece numa configuração que não seja singular e ver o que acontece quando ele entra numa configuração singular. E é por isso que a gente está fazendo a exigência de que nós tenhamos posto linha plena. O que significa que quando ele não estiver numa configuração singular, ele vai conseguir posicionar e orientar o seu efetuador de maneira satisfatória. Não vai ter nenhuma restrição de movimento. Essa matriz, J, J transposta, tem autovalores lambda_i e autovetores ui, que satisfazem essa igualdade aqui. Se nós passarmos esse termo para o outro lado, nós temos que J, J transposto vezes ui menos lambda_i vai ser igual a zero. Se nós isolarmos o i, nós temos J, J transposta menos lambda_i vezes o i igual a zero. Como os autovetores são vetores não nulos, então o que acontece é que para esse produto aqui ser igual a zero, significa então que essa matriz aqui, composta por J, J transposta menos lambda_i vezes i, vai ser uma matriz que é singular, uma vez que ela tem espaço nulo não trivial. Lembre-se que espaço nulo significa o conjunto dos vetores que, quando multiplicado por uma determinada matriz, a gente tem um mapeamento para zero. Quando nós temos uma matriz que é não singular, o espaço nulo é trivial. O espaço nulo é composto apenas pelo vetor zero. Agora, quando o espaço nulo não é trivial, significa então que a matriz é singular. Nesse caso, o seu determinante é igual a zero, e nós podemos utilizar justamente esse fato para encontrar os autovalores. E é possível mostrar que os autovalores de uma matriz simétrica, J vezes transposta de J, sempre são não negativos. Como vimos anteriormente, nas aulas passadas, os valores singulares da matriz J são definidos como raiz quadrada dos autovalores da matriz J, transposta de J, e, claro, essa raiz quadrada sempre vai nos dar um número real, uma vez que lambda_i é um valor não negativo.
Nesse caso, como nós estamos considerando uma matriz composto linha pleno, então quando fizermos a decomposição em valores singulares, onde essa matriz, que nós estamos chamando de sigma aqui, é aquela matriz que nos slides passados eu escrevi como isso daqui. Então, nesse caso aqui, o bloco de zeros dessa parte de baixo não existe, justamente porque a matriz tem posto linha pleno, pelo menos inicialmente, antes de se tornar singular. E S, que nós estamos vendo aqui, é justamente isso daqui. Eu não costumo chamar de sigma, essa é a notação que o Spong utiliza, tá? Eu decomponho explicitamente na matriz S e os blocos de zero, mas o Spong gosta de chamar essa matriz como um todo de sigma, e essa matriz aqui ele chama de sigma M. Eu não gosto de chamar de sigma porque esse é o mesmo símbolo que nós utilizamos para somatório, então pode confundir. Mas aqui, pelo contexto, está claro quem que é essa matriz sigma, tá? Pois bem, nós lembramos que U e V são matrizes ortogonais, né? E então nós temos essa decomposição em valores singulares aqui, onde sigma é dado por isso aqui, porque como eu falei, tem essa matriz J inicialmente tem posto linha plena. Sem perda de generalidade, vamos considerar um manipulador que é redundante e o conjunto de todas as suas velocidades nas juntas sejam dadas tais que a norma desse vetor de velocidades seja menor ou igual a 1. A gente está considerando um conjunto normalizado de velocidades, tá? Porque a gente quer ver, basicamente, qual que é a direção do movimento no robô manipulador que faz com que nós percamos manipulabilidade, né? Então a gente não está interessado na velocidade, por exemplo, se o braço estiver esticado, não interessa qual é a velocidade que eu peça para ele fazer esticando cada vez mais, que se ela for pequena ou ela for alta, vai ser impossível de ele esticar ainda mais. Então, eu posso considerar, sem perda de generalidade, esse conjunto de velocidades que seja menor ou igual a 1, porque, novamente, eu estou mais interessado na direção do que na norma em si. Sabendo que, pelo modelo cinemático diferencial direto, nós temos que é igual a J vezes Q ponto, nós sabemos que a solução generalizada é dada por Q ponto igual a pseudo-inversa de J vezes Xi mais P vezes V, onde V é um vetor arbitrário. Só que a solução de mínima norma acontece quando V é exatamente igual a zero. Então, nós estamos interessados nessa solução aqui. Então, utilizando essa solução de mínima norma e substituindo aqui, como isso é igual a Q ponto transposto vezes Q ponto, então, substituindo a solução de mínima norma, nós temos pseudo-inversa de J vezes Xi transposta, vezes pseudo-inversa de J vezes Xi. Então, isso daqui vai ser igual a isso daqui. Para verificarmos esse resultado, vamos fazer o cálculo com um pouco mais de calma. Então, isso daqui vai ser expandido nessa expressão, uma vez que essa pseudo-inversa de J é a pseudo-inversa de J à direita, porque nós estamos assumindo que o posto linha dela é pleno e, portanto, a pseudo-inversa à direita está definida. E a pseudo-inversa à direita é dada por J transposta vezes a inversa de J transposta. Aí nós temos que multiplicar por Xi e transpor todo mundo. Isso tudo multiplicado por essa expressão que está aqui dentro dos parênteses, aqui pela direita. Só que quando nós fazemos a transposta de uma multiplicação matricial, o que nós fazemos é inverter a ordem da multiplicação e ir transpondo todo mundo. Portanto, nós temos aqui Xi transposto. Agora, isso aqui nós vamos ter que transpor também, só que quando eu tenho uma matriz inversa e a transponho, é a mesma coisa que eu transpor primeiro e inverter depois. Então, o que vai acontecer é que quando eu fizer inverter essa ordem das operações, eu vou ter que transpor essa matriz aqui. Só que essa matriz é uma matriz simétrica. Então, quando eu a transponho, eu obtenho ela mesma. Então, aqui eu continuo tendo J vezes J transposta menos 1. E, por fim, nós temos que transpor essa matriz, ou seja, nós temos J aqui.
e agora nós vamos multiplicar por tudo isso daqui. Só que agora observamos que temos JJ transposta vezes a inversa de JJ transposta. Então, como essa matriz é a inversa dessa daqui, isso aqui vira identidade. E, portanto, nós obtemos exatamente essa expressão aqui. Decompondo a jacobiana por meio da decomposição em valores singulares, nós podemos simplificar essa expressão aqui da seguinte maneira. Nós temos que J vezes a transposta de J vai ser dada por U, aquela matriz de valores singulares nós vamos chamar de sigma M, usando a notação do Spong aqui. Aqui nós temos o bloco de zeros, V transposta. Quando nós transpomos isso daqui, então nós temos V. Aqui nós teríamos que ter a transposta dessa matriz aqui, porque a gente está transpondo essa matriz aqui, só que a transposta dessa matriz é ela mesma, porque essa é uma matriz diagonal. E aí nós passamos esse zero para cá, transpondo, e claro, como isso aqui é um bloco de zeros, então isso daqui tem que ter dimensões apropriadas também. E, por fim, esse U que está aqui à esquerda passa à direita, transpondo. Como V transposta é a inversa de V, isso aqui é identidade. Então esse termo aqui desaparece. Nós fazemos a multiplicação dessa matriz por essa matriz, e nós vamos ter, então, sigma m ao quadrado mais 0 vezes 0, ou seja, só temos sigma m ao quadrado. E é sigma m ao quadrado, porque nós estamos multiplicando essas duas matrizes aqui, mas elas sendo diagonais, o que vai acontecer é que quando nós fizermos a multiplicação disso por disso, não só nós temos sigma m ao quadrado, como na verdade, sigma m ao quadrado é basicamente a matriz original sigma m, só que agora com todos os termos da diagonal principal elevados ao quadrado. Então nós temos que isso daqui é igual a isso daqui. Só que nós queremos inverter esse produto. Então, ao invertermos, como essa matriz aqui é invertível, então nós temos que, novamente, inverter a ordem da multiplicação e sair invertendo todo mundo, né? Só que a inversa de U transposta é U, a inversa de U é U transposta, e a inversa disso aqui é sigma elevado a menos 2, cujo resultado, basicamente, é a matriz original, só que os termos na diagonal principal são todos elevados a menos 2, né? Uma vez que essa matriz é diagonal. E, portanto, então, nós temos isso daqui. Uma vez que nós agrupamos aqui nesse produto, nós agrupamos Xi com U transposto, Xi transposto com U, e naturalmente, então, do lado direito é U transposto Xi, e aqui, como nós temos Xi transposto U, então isso é a mesma coisa que o transposto Xi transposto. Ou seja, nós temos aqui um vetor transposto vezes essa matriz, vezes esse mesmo vetor. Esse vetor aqui que a gente poderia chamar, se nós quiséssemos, de V, por exemplo. Como eu mencionei, essa matriz sigma m elevado a menos 2 nada mais é do que uma matriz onde nós pegamos os elementos da diagonal principal da matriz sigma m e elevamos a menos 2, porque essa daqui é uma matriz diagonal, então nós podemos fazer isso. Se ela não fosse diagonal, obviamente, isso aqui seria algo muito mais complicado. Se nós fizermos U transposto vezes Xi, nós chamamos de ômega. No slide anterior eu chamei de V, mas aqui nós vamos chamar de ômega. Então o que nós temos aqui é ômega transposto vezes sigma m elevado a menos 2 vezes ômega, o que, expandindo, nos dá exatamente isso daqui. Isso porque isso é igual a isso, afinal de contas nós partimos dessa expressão e chegamos nessa daqui. Além disso, expandindo isso daqui, nós temos que esse vetor ômega vai de ômega 1 até ômega m, sendo um vetor linha. Essa matriz é dada por isso daqui, que nós já vimos anteriormente, então escrevemos assim, vezes esse vetor ômega, que é justamente isso daqui. Então, fazendo a multiplicação dessa linha com essa coluna, nós temos ômega 1, sigma 1 elevado a menos 2. Fazendo isso para todas as colunas aqui dessa matriz sigma m, nós vamos ter até chegar aqui
na última coluna, nós vamos ter então a multiplicação disso daqui por isso daqui, nós vamos ter então ômega m, sigma m elevado a menos 2. Então, isso daqui é menos 2. Isso tudo agora multiplicado por esse vetor aqui, ou seja, por esse vetor. Então, ao fazermos isso daqui, nós vamos ter ômega 1 ao quadrado vezes sigma 1 elevado a menos 2, mais, vamos fazer isso com um segundo termo, até chegar no último termo, que vai nos dar ômega m ao quadrado, sigma m elevado a menos 2. Daí nós temos essa expressão. Isso tudo, naturalmente, é menor ou igual a 1, porque nós temos que isso daqui é menor ou igual a 1, que foi aquela discussão lá no começo que nós fizemos, que nós estamos considerando o vetor de velocidades nas juntas normalizado. Só que como a norma de Q ponto é menor ou igual a 1, então isso implica que a norma de Q ponto ao quadrado também vai ser menor ou igual a 1. Essa equação aqui define um elipsoide dado pelo volume K vezes sigma 1, sigma 2, vezes até sigma m. Isso porque, se você se lembra, por exemplo, da equação de uma elipse, o que nós temos é o seguinte: uma elipse nada mais é que x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, isso daqui igual a 1. Se nós quisermos um elipsoide de 3 dimensões, nós teremos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado, isso igual a 1. E por aí vai. Para dimensões maiores, nós simplesmente vamos acrescentando termos como esses aqui. Então, nós vemos que, claramente, isso daqui nada mais é do que um elipsoide em dimensões mais altas. E, nesse caso aqui, é possível ver que o volume é dado por isso daqui, onde K só vai depender da dimensão do elipsoide, né? Então, por exemplo, em 2 dimensões, quando m igual a 2, o volume do elipsoide é dado por π sigma 1, sigma 2. Lembrando que quando nós fazemos um elipsoide qualquer, uma elipse no caso, né, em 2 dimensões, então nós temos aqui uma elipse, ela está centrada na origem, do jeito que nós estamos fazendo aqui, e nós temos aqui então os eixos principais, sigma 1, dado por esse pedaço aqui, e o sigma 2 é dado por esse pedaço aqui. Naturalmente, quando sigma 1 é igual a sigma 2, nós temos uma circunferência. Então, o volume dessa circunferência, ou melhor dizendo, sendo em 2D, nós temos a área, né? Vai ser πr ao quadrado, porque justamente sigma 1 é igual a sigma 2. Agora, no caso da elipse em 2 dimensões, o seu volume, que se reduz em 2 dimensões a uma área, vai ser π sigma 1 vezes sigma 2. Já em 3 dimensões, aí de fato nós temos um elipsoide, né? Então nós temos uma figura tridimensional, algo desse tipo aqui, né? Então nós vamos ter os 3 eixos principais, naturalmente, x, y e z, onde cada eixo tem dimensão sigma 1, sigma 2 e sigma 3, e o K vai ser 4/3 de π. Então, no caso em que sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3, o nosso elipsoide se reduz a uma esfera, e nós temos 4/3 de πr ao cubo, que é o volume usual da esfera que vocês conhecem. E claro, para valores maiores, para dimensões maiores, m igual a 4, igual a 5 e por aí vai, nós vamos ter exatamente uma expressão desse tipo aqui, e o que muda é esse K. Como para um determinado robô essa constante aqui é fixa, né, no caso de um robô manipulador planar, se nós estivermos analisando a manipulabilidade do ponto de vista das velocidades em x e y do efetuador. Então, nós teríamos, nesse caso, um K igual a π, porque nós estamos analisando um vetor de 2 dimensões, lá no efetuador. Nesse caso, então, como isso não vai mudar, eu posso simplesmente ignorar esse valor de K aqui e definir a medida de manipulabilidade simplesmente como esse produto dos valores singulares. No caso especial em que a matriz jacobiana é quadrada, nós temos que o determinante de J
vezes J transposta vai ser o produto dos determinantes, então vai ser determinante de J vezes determinante de J transposta, só que o determinante de uma matriz e o determinante de sua transposta são iguais, portanto nós temos determinante de J vezes o determinante de J, e o determinante de J nada mais é que o produto dos seus autovalores. Então aqui nós temos λ1 vezes λ2 até λm, e aqui é a mesma coisa, e portanto nós temos esse produto aqui, né? λ1 ao quadrado vezes λ2 ao quadrado até a multiplicação final λm ao quadrado. Nesse caso aqui, nós podemos definir a manipulabilidade como a raiz quadrada do determinante de J vezes J transposta, que nada mais é que a raiz quadrada deste produto aqui, só que lembrando, os autovalores de J vezes J transposta sempre são não negativos, né? Então, eles sempre são ou positivos ou zero se J vezes J transposta for uma matriz singular. Agora, os autovalores de J podem ser negativos. Portanto, quando a gente tirar a raiz quadrada disso daqui, nós não podemos simplesmente fazer o produto dos autovalores, né? Nós temos, como isso daqui é sempre um valor positivo, então a raiz quadrada disso daqui vai ter que ser um valor positivo também, portanto a gente tem que tirar o valor absoluto aqui, tá? Só que como esse produto aqui, λ1 até λm, é o determinante de J, então nós temos aqui que a manipulabilidade é o valor absoluto do determinante de J. E o que é importante aqui é o seguinte, quando a matriz J deixa de ser invertível, o seu determinante é igual a zero. O que faz, então, com que uma manipulabilidade igual a zero indique que o robô perdeu manipulabilidade, que ele não vai fazer algumas coisas, porque ou ele está esticado, ou ele está retraído, está numa configuração que não o permite fazer uma manipulação qualquer lá no efetuador. A gente não consegue definir algumas velocidades para ele lá no efetuador. Tá? E no caso da matriz quadrada, tendo essa expressão aqui, na verdade, nós temos algo equivalente à análise que nós fizemos anteriormente, porque os valores singulares da matriz correspondem aos valores absolutos dos autovalores. Então, a matriz J sendo quadrada, seus valores singulares correspondem aos valores absolutos dos autovalores. E como nós estamos fazendo, no caso mais geral, o produto dos valores singulares, e todos esses valores singulares são positivos, isso vai coincidir exatamente com o valor absoluto do produto dos autovalores dessa matriz, somente para o caso em que ela é quadrada. Se ela não for quadrada, aí não tem jeito, a gente tem que trabalhar com os valores singulares mesmo. Vamos pegar aqui um exemplo de um robô planar com 2 graus de liberdade. Como nós já encontramos a jacobiana desse robô, tanto usando o método geométrico, ou seja, com a jacobiana geométrica, quanto a jacobiana analítica, só vou colocar o resultado aqui para vocês. Então, sabendo que a jacobiana geométrica é dada por isso daqui, e de maneira completa nós temos isso daqui, onde essas 3 primeiras linhas correspondem ao mapeamento das velocidades das juntas nas velocidades lineares do efetuador, e aqui nós temos esse mapeamento para as velocidades angulares. Se nós nos interessarmos apenas nas velocidades lineares, aqui em x e em y, nossa matriz jacobiana se reduz a isso daqui. E isso é importante porque se nós estivéssemos considerando também a orientação, essa matriz seria uma matriz alta, ela teria mais linhas do que colunas, e, portanto, não seria para todas as velocidades aqui no efetuador que nós teríamos soluções, tá? E aí ficaria mais difícil de a gente ver essa questão da manipulabilidade. Porque o que nós queremos ver aqui, o que eu quero mostrar para vocês, é justamente as configurações do robô, tal que nós não conseguimos mais gerar velocidades aqui ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Então, por isso que nós vamos considerar uma matriz quadrada. Além disso, também, claro, nós podemos fazer a análise utilizando apenas o determinante. A gente não precisa fazer a decomposição em valores singulares. O que aqui com vocês fica muito mais fácil. Obviamente, se nós estivermos fazendo no computador, não faz diferença. Qualquer biblioteca minimamente decente, seja no MATLAB, seja qualquer outra biblioteca computacional,
existem rotinas para decomposição em valores singulares, tá? Que já nos dá então a matriz U, a matriz V e a matriz que contém os valores singulares. Então o custo é nulo de se fazer isso no computador. Porém, aqui é mais fácil fazer a análise com determinante, e é por isso que nós fazemos essa escolha também, tá? De trabalhar só com as velocidades lineares em x e em y. Então, nesse caso, se nós fizermos o determinante aqui, que é o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, e fizermos o valor absoluto, né, desse determinante, nós vamos ter então A1 vezes A2 vezes o valor absoluto do seno de θ2, onde θ2 é o ângulo do segundo elo em relação ao primeiro, né? Ou seja, isso daqui. Sendo assim, uma vez que a manipulabilidade é dada por essa expressão, A1 e A2 são os comprimentos dos elos 1 e 2, portanto, valores estritamente positivos. Então, o que vai determinar a manipulabilidade mesmo é justamente esse termo aqui, que é seno de θ2. Só que seno de θ2, para esse robô, vai ser igual a zero quando θ é igual a zero ou quando θ é igual a π, que são as situações em que o braço ou está esticado, assim, ou ele está retraído. Daí tem perda de manipulabilidade. Por outro lado, nós temos que a configuração de máxima manipulabilidade, ou seja, em que esse elipsoide se aproxima o máximo possível de uma circunferência, quando esse valor aqui é máximo. Esse valor aqui é máximo quando o seno de θ2 é máximo. Seno de θ2 é máximo quando θ for mais ou menos π sobre 2, porque aí nesse caso seno de π sobre 2 vai ser igual a 1 e seno de menos π sobre 2 igual a menos 1. Só que como nós estamos utilizando o valor absoluto, então o valor absoluto de menos 1 é 1. Ou seja, quando o robô está em configurações similares a essa daqui, é quando nós temos maior manipulabilidade. E por último, os eixos desse elipsoide aqui são dados por σi vezes o i. Para ver isso, vamos novamente ver aquela relação ômega é igual a u transposto vezes xi. O nosso elipsoide pode ser escrito assim. Nós vimos que, no final das contas, nós temos uma expressão desse tipo aqui, onde nós temos w1 ao quadrado mais sobre σ1 ao quadrado mais w2 ao quadrado sobre σ2 ao quadrado igual a 1. σ1 é o tamanho desse eixo principal, σ2 é o tamanho, é o comprimento desse eixo principal aqui. Vimos que o vetor w vai ser igual a u transposto vezes xi. Como u é uma matriz ortogonal, sua inversa é sua transposta. Então, multiplicamos de u pela esquerda dos dois lados dessa equação e obtemos u vezes w é igual a xi. Decompondo a matriz U em seus vetores coluna, nós temos U1 vezes U2 vezes W1 vezes W2. E sabemos que, para o caso daquele nosso robô que nós vimos anteriormente, nós só pegamos as componentes lineares em x e y, das velocidades em x e em y, aqui do vetor xi completo, né? Então nós temos aqui x ponto e y ponto. Claramente, se essa elipse estiver alinhada com os eixos coordenados do sistema inercial, então o que acontece é que a matriz U vai ser a identidade, de tal maneira que U1 é igual a 1, 0 e o 2 igual a 0 e 1. Portanto, se nós considerarmos este vetor aqui, que liga a origem da elipse até a sua fronteira, nós temos U1 vezes, claramente, σ1. E a mesma coisa se nós considerarmos esse vetor aqui. Nós temos esse vetor aqui, que é U2 vezes σ2. E claro, como isso aqui, U2 nesse caso aqui é 0 e 1, então nós vamos ter o vetor 0, σ2.
Só que, de maneira geral, o que nós temos é que os eixos da elipse são dados justamente por sigma i vezes o i. Porque uma vez que essa expressão aqui é uma matriz que rotaciona este vetor aqui, então o que acontece quando nós pré-multiplicamos pela matriz U, o que nós vamos ter é que esses vetores que estão agora na horizontal e na vertical ficarão assim, por exemplo, de tal maneira que essa combinação linear aqui dá justamente esses vetores. E claro, essa ideia aqui é generalizada para dimensões mais altas. Então, para 3 dimensões, se nós tivéssemos, por exemplo, as translações em x, y e z, nós acrescentaríamos mais um elemento aqui, W3, mais uma coluna aqui e mais um elemento aqui, Z ponto. E essa elipse se tornaria um elipsoide e todo o raciocínio se manteria, onde o 3, para o caso do elipsoide alinhado com o sistema inercial, o 3 seria 0, 0 e 1. Essa ideia é totalmente generalizável para elipsoides em dimensões maiores. Obviamente, depois de 3 dimensões, a gente não consegue desenhar, mas a interpretação geométrica é exatamente essa que eu acabei de dar aqui para vocês. E com isso, nós terminamos essa parte de análise de manipulabilidade de robôs seriais.